Shalom pessoal, mais um vídeo aqui do canal O Nome Sagrado. Hoje não estamos ao vivo, mas fizemos questão de produzir um conteúdo para você que sempre acompanha as nossas transmissões ao vivo, todos os sábados às 18h30. Esperamos que vocês apreciem e que de alguma forma sejam edificados na fé que uma vez foi dada aos santos. A reflexão de hoje está no livro de Marcos, capítulo 9. Esse trecho retrata uma cena em que alguns dos discípulos não tiveram sucesso em lidar com um espírito mudo. Uma cena tensa, cheia de detalhes que nos direcionam ao entendimento de que para seguir o Mestre não basta dizer que crê. É necessário fé, oração e jejum. Vamos à leitura. Marcos capítulo 9, versículo 14 em diante. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo, toda a multidão, ao ver Yehoshua, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: Que é que discutíeis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Yehoshua lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Yehoshua, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Yehoshua ao pai do menino: Há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Yehoshua: Se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Yehoshua que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Yehoshua, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: Esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Como vimos na leitura, Yehoshua nota uma discussão e pergunta qual é a razão daquela discussão. Um pai angustiado se apresenta e responde, descreve a situação difícil que ele está passando. O pai desse jovem esperava que, na ausência do Senhor Yehoshua, os discípulos fossem capazes de expulsar aquele espírito maligno. Na sequência dos acontecimentos, Yehoshua exclama: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Ele reprova a ação dos discípulos e ao mesmo tempo faz alusão à sua partida, afinal já estava a caminho de Jerusalém. Tal repreensão faz sentido, pois ele já havia dado o poder para eles expulsarem aquele demônio. Ou seja, até quando estaria com eles antes que usassem a autoridade que tinha sido dada? Quando conduziram o menino até o Senhor Yehoshua, o espírito atacou o menino novamente. Então aconteceu o diálogo mais importante, na minha opinião, o trecho que nos faz compreender qual é a vontade do Senhor nas nossas vidas. Yehoshua pergunta há quanto tempo aquilo acontecia com o menino. E a resposta do pai é comovente. Eu fico imaginando o sofrimento desse pai ao ver o seu filho sofrer por tantos anos sem que ele pudesse fazer nada, qualquer coisa que pudesse ajudar. O pai do menino diz assim:
se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. E Yahushua responde: se podes, tudo é possível ao que crê. Algumas traduções colocam um ponto de interrogação, outros de exclamação, com a intenção de interpretar o texto como se fosse uma pergunta. Se podes, tudo é possível ao que crê. Como quem diz assim: não me pergunte se eu posso fazer, reflita você mesmo se é capaz de crer. E a resposta do Senhor Yahushua nos faz entender que não é uma questão da sua capacidade em realizar a cura, mas sim a capacidade daquele pai em crer que era possível a cura. Irmãos, da mesma forma, cada um de nós, nas nossas dificuldades, será que de fato conseguimos crer que Yahushua pode operar nas nossas vidas? Irmãos, fé no Deus vivo sempre é recompensada. Nenhum caso é difícil demais para Ele. A sequência do texto mostra o Pai expressando a contradição entre fé e descrença do povo de Deus em todas as épocas, em qualquer circunstância, seja de que igreja for. Porque Ele diz: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Tenho certeza que queremos crer, embora estejamos cheios de dúvidas. Detestamos essa contradição, mas convivemos com ela em muitas situações das nossas vidas. Para finalizar, os discípulos questionam por que não conseguiram expulsar aquele espírito. E o mestre responde que certas situações exigem oração e jejum. E a resposta hoje, para cada um de nós, ela é a mesma. É tempo de buscar a Deus, nos aproximar dele. E isso não só quando nós necessitamos, mas principalmente porque ele é o nosso amigo fiel. Por fim, meus irmãos, não sabemos se, assim como aquele pai esperava que os discípulos expulsassem o espírito e eles não puderam, não sabemos se alguém carente de paz, alguém perturbado de espírito, pedirá nossa ajuda. Eu desejo que você alimente a sua fé. Desejo que a sua caminhada seja de aproximação com Deus. Paz seja convosco. Fiquem com mais louvores ao Altíssimo.